Estamos de volta aqui pela TV Assembleia Serviço da Educação. Queria mandar um alô para a minha diretora, Jaelson também, diretora Lucila Ramalho, está ligada no programa, parabenizando os professores, inclusive estendendo os parabéns a todos os professores pelo seu dia 15. Diretora lá do Complexo de Ensino Noel de Ramalho. Lucila, um beijo, obrigado pela presença, não é pela presença, né, por estar assistindo a gente aqui nesse programa, tá bom? Muito obrigado. A nossa audiência é bem qualificada, diretores, coordenadores, supervisores, né, e professores, nossos colegas. Esta aula também, de certa forma, ao nós trazermos alguns amigos aqui, que são convidados e vêm passar boa parte da manhã do domingo conosco, é uma forma também de nós prestigiarmos os outros professores todos, né? Nós não podemos trazer todos os professores, mas por alguns nós homenageamos todos os outros, tá? Professores, daqui para o final a gente vai falar do dia do professor ainda, claro. Temos mais perguntas, meus amigos. Vamos priorizar as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá. A pergunta que vem é em relação às doenças que apareceram na Copa. Em relação às doenças que apareceram na Copa, elas podem aparecer na prova do Enem? Doenças que apareceram na Copa. Assim, não sei relacionar em relação à Copa, mas... O Enem pode fazer alguma referência à Copa do Mundo de alguma forma? Acho que a pergunta dela é essas doenças necessariamente... Eu acho que está mais relacionada assim, João. Eu acho que ela faz uma referência à possibilidade de ter, de repente, questões no qual doenças possam estar relacionadas com a água, tipo cólera, por exemplo, certo? Hepatite... Então a gente tem uma leva de doenças, que leptospirose, por exemplo, que normalmente quando há o vínculo da água, tipo quando você não tem, numa enchente, por exemplo, o desabastecimento, a água ser distribuída, por exemplo, adequadamente, ela se concentrar muito em determinada área, se vincular às parasitoses, por exemplo, maior possibilidade de se transmitir doenças. Então é muito importante, eu acho até que é uma possibilidade que existe cair doenças no seu vestibular vinculada à água. Realmente existe essa possibilidade, sim. Eu repito as que eu destaquei, o cólera, por exemplo, certo? Leptospirose, são sempre doenças que estão aparecendo quando tem realmente relação com a água. Tá? E só aproveitando, João, você tocou, não é minha área específica, mas a física em si também ela demanda essa gama de conhecimento, que são, por exemplo, a água. Ela, na verdade, por ser um solvente universal, na verdade você tem, por exemplo, os vírus, as bactérias, por exemplo, que são dissolvidas na água. Então a água é um vetor, né, capaz de levar todas essas doenças junto com ela também. Então, devido também à sua própria, vamos dizer assim, polaridade que a água possui, então vai agregar, vamos dizer assim, vários desses outros, digamos, com certeza, seres junto com a água. Então, são temas importantes, e como você consegue observar, a água está aí como agente importante nesse processo de transmissão de doença, né, no caso. A minha pergunta é para a Agenor. Quem pergunta é o aluno Gabriel dos Rezes. A pergunta dele é a seguinte: o sistema Plantation no Brasil na atualidade. Ele, na verdade, ele não fez uma pergunta, ele quer que a Agenor comente sobre o sistema Plantation, né, Agenor? Assim, ele manda um alô também para o professor Kiko. João Melo, chama o professor. Professor Kiko, né? Haverá vingança. Haverá. Olha aí. Espere verá, né? Seja no pré. Eu vou dar o nome dele aí, Gabriel dos Reis, viu? Vai lá, Gabriel? Certo. Já está anotado. Agenor, o sistema Plantation. Olha, seguinte, Plantation é um sistema agrícola comercial tradicional. Se a gente fosse definir as palavras-chave para esse sistema agrícola, envolve latifúndio, grandes propriedades, monocultor tropical, geralmente voltado para exportação e com mão de obra intensiva, temporária e superexplorada. Tanto que a nível histórico era o escravismo, obviamente. E você tem relações análogas a trabalho escravo em áreas de plantation. Por exemplo, os casos escandalosos de analogia ao trabalho escravo de volantes, boias frias dos canaviais brasileiros. Então, a cana-de-açúcar é o exemplo clássico de plantation para o Brasil. No entanto, mesmo essa agricultura comercial tradicional agrega elementos técnicos, exatamente com o processo de revolução verde que se estrutura após a Segunda Guerra Mundial, incorporando
aspectos tecnocientíficos e informacionais da produção agrícola. Vide aí as pesquisas que geraram fertilizantes, por exemplo, a partir de componentes de bombas, né? Os grandes maquinários, semeadeiras, colheitadeiras, afeições de tanques, derivados muito da indústria bélica. A aspersão de agrotóxicos por aviões foi feito no Vietnã com agente laranja para desfolhar o ambiente, contaminou a água, o solo, os soldados americanos e principalmente comunidades vietnamitas. Então, quer dizer, a plantation ela agrega tecnologia, mas inclusive água. A gente viajando daqui para Paraíba, né, pela BR-101, você vê nas áreas mais altas, os tabuleiros que a gente chama, onde tem a plantação de cana-de-açúcar, aqueles enormes condutores de água, né? Eu não sei como é que chama aquele sistema todo, mas mesmo ali, né, relacionado a essa ideia, tá? Bom dia, parabéns pela aula. Estou atento a tudo que está sendo debatido pelos meus competentes professores. Vera Lúcia, CDF Direto, é coordenadora? Não. Aluna? Ok, Vera, obrigado, viu? Participação maciça dos alunos do CDF. A gente combinou com eles. Então. Foi, participação maciça dos alunos do CDF. E o CDF também é uma escola porque eu tenho muito carinho. Trabalhei lá durante muito tempo, né? Desde 2003 já saí do CDF, como eu tenho um tempinho de estrada, né? Eu tenho um tempinho de estrada, trabalhei no CDF muito tempo e saí do CDF em 2003, tá? Deixei grandes amigos lá. Um abraço para todos os alunos e professores do CDF também. Mais perguntas, vamos às perguntas. A água pode aumentar a imigração no Brasil? Pelo fato do Brasil ser um dos que tem mais essa substância? Uma boa pergunta, Genô, rapidamente, o João Melo, rapidinho, porque são muitas as perguntas. Olha, imigração não, cuidado com os termos, certo? Pode evocar-se migrações. Então, por exemplo, a questão que envolve a depredação dos recursos hídricos está no contexto do processo de desertificação. Entre os problemas sociais gerados pela degradação dos solos e a alteração do clima para árido, está a desvalorização da terra, a esterilização do solo e, obviamente, isso gera incapacidade produtiva. Então, é um dos fenômenos. A nível global, a gente pode dizer isso, como eu falei, por exemplo, do aumento da pobreza no norte da Nigéria. Outros elementos que você encontra de escassez de recursos hídricos podem causar carências, no caso do Iraque, da Síria, que já estão em convulsão social, auxiliando. O caso dos refugiados que a gente está observando na Jordânia, né, principalmente dos sírios refugiados na Jordânia, a carência de acesso à água é um problema muito sério nos campos refugiados que agrupam milhares de pessoas, crianças, idosos, mulheres. E sinaliza fracasso, né, da área que o pessoal saia. Então é péssimo. Exato, quer dizer, e essa má gestão desses recursos pode ser um causador, assim como de interesse, como a gente falou, da privatização. Nós temos no Brasil 2 enormes aquíferos, que são reservatórios subterrâneos extremamente cobiçados. O aquífero Guarani, que envolve o centro-sul brasileiro, e o aquífero Alter do Chão, que fica ali no médio Amazonas, estados do Amazonas, Pará, parte do Amapá, que são quantidades de água absurdamente enormes. Então, por exemplo, é notório que a família Bush andou comprando terras no Paraguai, você está entendendo? Por que no Paraguai? Que está no miolo, né, digamos assim, do aquífero Guarani. Não esqueçam que a família Bush é grande investidora de petróleo. E não esqueçamos que, na analogia que a gente fez aqui dos conflitos, das guerras, dos interesses, a água é o petróleo do século XXI, entre aspas. Hoje se busca muito questão de petróleo e tudo, mas a gente não deve esquecer que esse fator importante que a gente está comentando, a água, vai ser também, haverá de ser fator de busca, de demanda das pessoas quererem por demais, porque é uma questão de sobrevivência mesmo. A pergunta, Gelson, aqui acho que você vai fazer uma ponte aqui rapidinho. Gostaria de saber se o Enem poderia cobrar uma questão e como ele faria isso, de comparação entre a seca do Nordeste e a crise hídrica do Sudeste, envolvendo a questão do preconceito. Gostaria de saber também se é possível que a água venha se tornando um visor de classes, mais ou menos o que você está falando aí. Aulão muito bom, parabéns aos professores. Liliane, aluna do CDF, via direta, em peso, participando aqui conosco, né? Como eu estava falando, então, quer dizer, a gente raciocinando por esse lado, claro que há uma questão de quem tem água daqui a alguns anos, quem é detentor de água. Claro que o olhar dos demais vão ser sobre quem detém água.
evidentemente. Então, hoje, por exemplo, quem tem petróleo, o olhar está sendo sobre quem tem petróleo. Então, em breve, será água, ou já está sendo? Não temos dúvidas realmente sobre isso, não. Então, quem tem realmente água e cuida bem deste bem, então precisa ficar de olho, com certeza. Sobre a comparação entre a crise hídrica engraçado, lá no sul e sudeste se fala crise hídrica, aqui foi seca no Nordeste. Luiz Gonzaga, inclusive, em 1954, houve uma grande seca, né, Genô? Luiz Gonzaga compôs o seguinte: seu doutor, os nordestinos, têm-lhe muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia um cidadão. Luiz Gonzaga, em Vozes da Seca, nesta canção, nesses trechos, ele ecoa o grito do nordestino que dizia o seguinte: nós não queremos esmola do sulista, nós queremos oportunidade, né, e não esmola. Então ele criticava as campanhas que se faziam no sul do país para uma esmola para o flagelado nordestino. Arrecadar alimentos. Isso, arrecadação de alimentos. E essa seca chegou ao sul e ao sudeste. Então seria desleal, o Enem esquece muitas vezes o Nordeste. Nós tivemos o centenário de Gonzagão, isso não foi explorado em variação linguística, na prova de redação, na prova de linguagens. O centenário do nascimento de Gonzagão, que foi ele nasceu em 1912, então em 2012, então o Enem não cobrou isso. De vez em quando o Enem vira as costas para o Nordeste nas questões, tá? Agora eu não acredito que a gente possa fazer uma rivalidade sobre isso. Ele de fato não explora alguns assuntos e pode ser que explore agora, mais evidente, porque essa seca atingiu o sul e o sudeste. Tá certo? Respondendo a pergunta da Liliane. É interessante, colegas, que até os colegas também comentando nas salas de aula, é que esse tema, água seca, só voltou à tona realmente quando o sul e sudeste do país passou por tal efeito. Né? Ou seja, seca aconteceu lá, aí realmente de fato há uma crise hídrica e tal. Mas nós aqui no Nordeste, sempre houve, todos os anos, inclusive nesse vídeo que a gente assistiu, as pessoas falando sobre, e sabe que anualmente o processo ocorre, é um processo cíclico, isso vai acontecer sempre, não é porque Deus quer ou deixou de querer, vai mandar água quando Ele quiser. Então, tratando por um lado cético da coisa, o fenômeno está aí, é notório. Agora, temos que, quanto seres humanos, tratar de como é que a gente vai conviver com isso. E não é preciso somente o sul-sudeste do país ter conhecimento de tal fato para que todo o Brasil tome conhecimento de que de fato existe seca. Nós aqui no Nordeste passamos por isso anualmente. Pessoal do pré do Colégio Master quer saber sobre a importância dos transgênicos para a prova e sobre seus benefícios e malefícios para a saúde. Arthur de Souza, João Melo. Dá para responder ele aqui em dois minutinhos já para... Dá. Os transgênicos são alimentos, por exemplo, geneticamente modificados, né? Dando como exemplo transgênico, lembrando que transgênico é uma modificação genética que pode acontecer não só à luz vegetativa, mas também existe a possibilidade de você fazer uma engenharia genética em bactérias, utilizando, por exemplo, genes humanos. A gente cita como exemplo a produção de insulina humana em bactérias, que minimizou e muito o problema do diabético de mellitus tipo 1, que é aquele cara que precisa de insulina. Agora, é muito cedo ainda para a gente chegar a uma conclusão se os transgênicos realmente são tão benéficos ou se podem ser prejudiciais. Não existe tantas pesquisas que chegam a uma conclusão precisa de que, de repente, esses transgênicos, no caso, os alimentos geneticamente modificados, venham a trazer só benefícios. Existe a possibilidade, talvez, com estudos mais precisos sobre as propriedades alergênicas que podem acontecer com relação a utilização dos transgênicos, elas, talvez com uma pesquisa mais específica, a gente chegue a uma conclusão e eu possa no futuro chegar e dizer, olha, os transgênicos são realmente necessários, eles vão beneficiar. O que a gente pode dizer é que exige-se, é necessário que se faça uma política de análise científica mais precisa em relação à possibilidade negativa em relação a isso. Então, é possível, Agora, eu acho que para o Enem, talvez isso seja mais técnico e não de uma opinião, tipo assim, um transgênico é bom, um transgênico não é. Talvez seja o que é um transgênico, quais são os benefícios que eles possam vir a acontecer para a população. Nessa visão, João. Ok. Valeu a pena acordar na madrugada entre aspas, ele mandou aqui, de domingo para ver essa aula. A Agenor está muito estiloso. Né? Quem está falando aqui, o Wesley Rodrigo, do CDF. Agenor, seu estilo está causando inveja até a Ribamar. Eu gostaria de só fazer uma inserção na questão dessa comparação Sudeste e Nordeste. Olha, não seja simplista, certo? Utilize seus conhecimentos para fazer essa análise, por favor.
o sertão nordestino está inserido na região de clima semiárido, tropical semiárido, onde a seca é um fenômeno natural. E o Sudeste, ele tem um regime de chuva tropical, subtropical, só que também está sendo afetado por alterações no ambiente. Coisa que a gente estava conversando aqui antes também, sobre a problemática que envolve, por exemplo, o desmatamento amazônico diminuindo ou alterando a regularidade de precipitações no Sudeste. É o fenômeno dos chamados rios voadores, lembra, né, que a gente estava falando antes. Então, quer dizer, cuidado para não associar de forma simplista. E outra, só relembrando, né, o fenômeno, o Oceano Atlântico aquece, os ventos se encontram junto ao Equador, os alísios, em direção à Amazônia, que somado à evapotranspiração do solo e da vegetação e a evaporação da hidrografia, soma vapor d'água a essa condição, e esse ar úmido, ele se desloca pela América do Sul para a parte, ele fica, digamos, com o corredor dos Andes na parte oeste para a parte leste. É como se fosse a famosa mapinha que a gente vê da massa equatorial continental. Se a Amazônia, então, gera esse vapor d'água que vai abastecer as chuvas de verão no centro-oeste, no sudeste e sul, se você desmata a Amazônia, obviamente vai diminuir o vapor d'água. Então, cuidado, sabe? Isso tem a ver com as alterações das diferenças climáticas. Há um elemento também central que não é apenas a falta de chuva. Talvez a falta de chuva nem seja o problema. O problema é a má utilização, a forma de como se utiliza. Um dos problemas sérios, por exemplo, a gente defende a gestão pública das águas, no entanto, depende de como a gestão pública é feita também. Já que a Sabesp em São Paulo se preocupou nesses últimos 15 anos, 20 anos pelo menos, em ampliar suas lucratividades a ponto de colocar seus ativos para serem negociados nas bolsas de valores de Nova York. Essa é a questão. Né? Ao invés de alternativas que envolvam captação de água, seja pesquisa de dessalinização, seja repovoamento da vegetação junto aos mananciais, que é a mata galeria, por exemplo, né? A mata ciliar, enfim, as campanhas educacionais, não apenas a culpabilização, né, da população em si. É óbvio que ele tem que economizar água, né? Isso está claro. Mas cuidado com as interpretações muito simplistas, tá certo? Porque é um caldo de fatores e diferentes regionalmente, que tem aspectos comuns, como a gente falou, da indústria da seca aqui como política local. O João Melo falou um poema magnífico do Luiz Gonzaga, que ele traz exatamente isso. Não é a esmola, é o reconhecimento de nós enquanto brasileiros, nordestinos e componentes da nação, do Pacto Federativo, e não é a culpa do Sul também, porque você tem a lógica, como a gente falou, da indústria da seca, do aproveitamento local, que se beneficia desse processo. E a má gestão política, tanto local quanto do Sudeste, são distintas, certo? Cuidado para não colocar tudo no mesmo saco assim também. A pergunta da Flávia, gostaria de saber se no Brasil é possível que se desenvolva um sistema de purificação e dessalinização da água, assim como outro país já desenvolveu e está com domínio dessa técnica. Acho que nós já falamos aqui, professor João Melo, que é muito caro, né, professor João Melo? Exatamente. E que fica difícil. Fica inviável, talvez outras alternativas sejam mais interessantes. Agenor, pode ocorrer dos nossos vizinhos de cima, o grande império americano, querer usurpar as águas brasileiras? Antônio Martins. Também, né? Acho que já falamos. Obrigado, Antônio, por sua participação. Acho que você já viu que sua pergunta foi contemplada. Tem mais. Caio, quero mandar um grande abraço para o professor João Melo, o melhor professor de biologia de Natal. Olha a responsabilidade. Aí, João Melo, o elogio. Vale a pena, sempre bom ouvir um elogio. Temos grandes professores de Natal, com certeza. Grandes. Isso. Olha, aqui tem gente dizendo o seguinte, Dejaiane, eu abro aqui, nem sempre é uma pergunta, às vezes é um comentário, né? Parabéns, está ótimo. Até o meu cachorro está assistindo. Olha só, ela mandou até a foto do uau dela. Viu? Dejaiane. Obrigado, Dejaiane. Obrigado, agradeço ao uau aí, viu? Vou falar já para ele, né? Quase uma TV Colosso. Foi longe agora. Só mais uma. Parabéns pela iniciativa da TV Assembleia. Ótima equipe de professores.
existe alguma proposta de intervenção para o gasto da água na agricultura? Acho que nós já falamos, o Jael já falou dos gastos, nós mostramos aqui quanto cada alimento consome para chegar até a mesa do brasileiro. O professor Jael tem uma observação. Quem falou isso foi a Jardane Brenda, também do CDF. Obrigado, Jardane. Um beijo para você. E aproveitando que a Genô falou a respeito, quando você vai fazer a intervenção, não esqueça também dos conhecimentos científicos. Exato. Os científicos, eles são preponderantes. Tudo bem que você tem um conhecimento, vamos dizer assim, um senso comum, que você pode usá-lo como referência, mas não fugir do teu tema, que são os assuntos primordiais, que são o conhecimento científico. Então, é claro, quando tem essa questão de evaporação da água, esse vapor de água, é evidente que fatores importantes como até mesmo a transpiração humana, animal, até mesmo vegetal. Então, tudo isso, águas, rios, oceanos, então tudo isso colabora para que haja evaporação dessa quantidade de água e se deposite forma em nuvens, e isso aí possivelmente se precipite e essa água volte, né, no caso, a terra, seja absorvida por ela, então essa água vai continuar existindo. Agora, nós, quanto seres humanos, temos que ter cuidado com as nossas florestas, com nossos rios, porque as florestas em si são importantes, porque as folhas, elas vão emanar água na sua forma de vapor, e essa água vai estar suspensa. Então isso vai se esperar retornar. Na hora que eu desmato, evidentemente aquela causa importante da formação de nuvem vai deixar de existir. Deixando de existir, meu amigo, a escassez é preponderante. Aproveitando, até em relação às folhas que você falou, as folhas são fundamentais para a fixação do CO2. E a problemática muito maior em relação à intensificação do efeito estufa é exatamente essa, a emissão de gases do efeito estufa. Então, isso possibilita, por exemplo, no não desmatamento, não só os processos vinculados ao aproveitamento da água, mas também a minimização do problema ambiental que a gente está vivenciando, que é justamente o quê? A gente sabe que a queima de combustíveis fósseis que potencializa maior essa emissão de gases, mas o desmatamento contribui com força. Há estudos que falam que, por exemplo, a pecuária no mundo gera mais gases de estufa do que a própria utilização de todos os veículos do planeta, aeroviários, trens. Então, quer dizer, a gente está falando da Amazônia e desmatamento, e que envolve queimadas, inclusive. E o principal fator de desmatamento é a questão do avanço do agronegócio, certo? Então, voltando àquela ideia... Não há dúvida. Para mim, a gente está falando de suposições... De temas até de redação, certo? Há muitos temas transversais envolvidos aí na água. Eu acho que essa é a ideia da aula, cruciais é a questão da alimentação. Você viu a questão do sobrepeso do brasileiro, a questão da ampliação do desmatamento para esse abastecimento de forma inadequada, as políticas que desenvolvem isso, porque em contraponto você tem formas de fazer uma gestão da terra mais harmônica. Em contrapartida, então, a essa coisa da expansão do agronegócio, nós temos a contrapartida da agricultura familiar, que é agroecológica, que envolve produção de alimentos, inclusive, evitando inseticidas. É um contraponto em relação à utilização dos transgênicos que foi citado aqui. Olha aí, existe uma ideia muito grande da utilização da vegetação natural. Sim, exatamente. Né? Até porque a maioria dos transgênicos tem aquele gene Terminator, né? Que torna aí, a planta híbrida. Interagindo com vocês aqui, uma pergunta. Levando o assunto da água para o viés econômico, observamos que o país pode ser considerado mais rico em relação à disposição de água em todo o território. Como esse contexto poderia cair no Enem? E só lembrando, mesmo que eu não tenha lido aqui sua pergunta, meu caro telespectador, minha telespectadora, você está concorrendo às senhas do aulão classe A, tá certo? Porque às vezes não dá tempo de ler todas, mas fica registrado aqui seu nome, você está concorrendo às senhas do aulão, ok? E aí, como nós podemos levar o viés econômico, como disse a aluna, essa pergunta, interessante pergunta, é da aluna Dina Santana. Eu acho que em todas as nossas falas, na verdade, há viés econômico. Né? Eu peço que seja mais específico nesse sentido. Exato. Porque envolve a privatização, o uso da água excessiva, a não cobrança. Isso. Então, Dina, né? A ideia geral. Pelo que nós falamos já aqui hoje, a água pode ser explorada em todos os vieses. Todos os vieses. Geopolíticos, econômicos. Isso. A gente não falou de um viés importante que eu acho, que é... Fala agora, aqui não passa nada. Que é aquela coisa simbólica da água, que a gente começou com a ideia, né? Ela remete à poesia, ela remete a bem-estar, lazer, né? Ela remete... Você reparou naquele primeiro clipe que nós
nós apresentamos terraplanetado, Claro, a claro. água é recurso mineral maravilhoso, Exato. lindo, né? Uma beleza. Ele é fonte de inspiração. Isso. E é bom Né? dizer até que você mora no planeta água, né? Isso. Exatamente. Então, ou seja, Inclusive- 70% da superfície. Terra é água. Inclusive Então, a quer dizer, filosofia, alô, professor Maurício, esteve conosco aqui brilhantemente no domingo passado, a filosofia, o Tales de Mileto é considerado o grande primeiro filósofo, porque Tales de Mileto traz as coisas do mundo da astronomia, a filosofia chega para os elementos naturais e ele diz que a água é a base de tudo, é a essência de tudo. Então o Tales de Mileto é o primeiro filósofo a valorizar a água. Então só fazendo uma ponta até com outra disciplina que Da nós vida, temos hoje. inclusive. É o caldo de onde surge a vida. né? Exatamente. Então só a vida se tiver água. Exatamente. Então, esse tema ele é abordado de várias formas. Né? Temos mais perguntas. Peço aqui para o professor João Melo uma questão de ecologia, que a água pode ser abordada. Acho que o professor João Melo Nesse sentido. já falou, frequentemente abordado, né? Já falou. Pergunta o professor Agenor. A má administração dos recursos hídricos é também responsável pela crise hídrica atual, principalmente no Sudeste? Não, já foi essa a nossa fala. Ela Já está no contemplou. cerne, inclusive. Né? A culpabilização da sociedade ela vem como elemento dessa má gestão, certo? Assim como a gente viu, por exemplo, o messianismo, né, que você mostrou aquele clipe bem interessante, Isso. e o contraponto, porque ao mesmo tempo que a pessoa é devota e roga a Deus, né, que auxilie, você viu que os depoimentos foi bem interessante, a ideia de convivência com a seca. Me lembrou uma frase muito importante que envolve as estruturas gerais da necessidade de você debelar ou conviver com a seca, do sociólogo Francisco de Oliveira, onde ele fala que o problema do Nordeste não é a seca, é a cerca. Então envolve a questão da estrutura fundiária, envolve a questão dos aproveitamentos que isso gera para certos grupos específicos. Culpabilizar o Sudeste e o Sul que não ajuda. A gente pode ser autossuficiente em vários elementos, né? Eu vou bater só numa tecla importante, educação ambiental. É verdade. Por que educação ambiental? Porque qualquer projeto que venha a ter a ideia de despoluir um rio, por exemplo, ele não dará certo se a população não tiver educação para isso. A percepção da importância. A percepção da importância. Proposta de intervenção. Alô, você, candidato, olha aí, uma proposta de intervenção. E é interessante que a educação ambiental ela não pode ser só formal, é no dia a dia. O meu filho, desde cedo, a gente ensina ele a pegar o papelzinho, botar no bolso e jogar só no lixo. Não é só na E a gente escola, não né? fala Não é só somente a de escola. questão do pequeno, da criança, não. A gente fala nós mesmos, quanto adultos, Exato. que a gente tem um costume, de fato, que a educação ambiental está desprovida, ou seja, de olhar. Na verdade, nós mesmos, quanto adultos, a gente é um fator, vamos dizer, cooperante para que isso tudo ocorra. Então, muitas vezes a gente fala, tem educação ambiental, tem que ter isso na escola, tal, para o nosso filho, tal, crescendo já ter esse conhecimento disso. Mas, às vezes, são eles que nos ensinam. É Porque, verdade. né? Porque, às vezes, passa por despercebido e a gente mesmo atira um papel, um plástico, uma Chama embalagem de atenção. bombom fora do carro, então discretamente, por várias vezes de vez. Então isso é questão mesmo da educação ambiental. Na hora que eu descarto aquele papel, vem o enchente, aquele lintop, bueiros, vem um problema com água também, que a gente não pode ter a escassez de água, mas também não podemos ter muita água. Então a gente tem que ter o controle disto, né? Então é isso que é de suma importância, com certeza, a educação ambiental. Francisco Alisson, aluno do IFRN. A pergunta dele é a seguinte: a solução que o governo paulista está utilizando, captar água de outros afluentes, resolve o problema de fato? Ou se trata apenas de uma solução emergencial e a curto prazo? Reutilizar água nas indústrias, economizar, utilizar descargas que gastam menos água, sistema de captação de água da chuva, não seriam melhores soluções? Melhores sistemas de agricultura? Com certeza. A gente bateu nessa questão. Sim. Você apenas ampliar a captação de água em outros lugares pode deteriorar mais ainda a médio e longo prazo. Né? A Lei de Recursos Hídricos de 97, ela precisa ser revista em alguns aspectos, porque ela ainda meio que direciona a ideia de que a água é um recurso econômico até. Então, temos que rever essa condição, até para uma participação mais eficiente da sociedade, né, na cobrança desses recursos. E também, então, só um instantinho, João, é importante também para essas empresas que digam para a sociedade quanto custa, de onde está buscando essa água, para que cada vez mais essa questão de educação ambiental quanto ao valor que se dá à água seja reiterado.
Então, essas grandes empresas, Sabesp, né, em São Paulo, né? Exato. Então, por exemplo, ela vai buscar águas em aquíferos, por exemplo, muito distantes. Então, isso demanda dinheiro por demais para trazer essa água, para ser tratada, como a gente já falou, por gravidade, essa água vai chegar, vai ter bombas para poder mandar essa água para um certo nível de tratamento. Então, todo o processo caríssimo. Então, E muitas vezes, Jair, você tem o seguinte também, como existe caráter de urgência, muitas vezes são projetos que são aprovados milionários Custam e que não precisam de concurso, de licitação. Então, note que a gente não pode banalizar a ideia de que todo mundo se aproveita de dinheiro. Né? Então tem que ser diplomático e crítico, prós e contras, né? E criativo na argumentação. Em cima desse comentário, uma aluna, a Maria Helena da Silva, pergunta: e como o programa de adutora, ou de adutoras, que existe no Nordeste, pode dar algum conforto para as famílias que não têm água? De que forma? As adutoras também se transformaram nessa ideia que a Agenor está falando aí. Eu estava vendo, antes de entrar aqui, vendo no jornal aqui de sexta-feira, sobre os projetos hídricos aqui para o Estado e a problemática. Teve uma discussão recente sobre a questão da transposição, que tem que falar alguma coisinha depois. Mas as adutoras, por exemplo, a adutora Trairi, que capta a água da Lagoa do Bonfim e vai para a região do Trairi, que vai até Santa Cruz. Isso. Ali você vê que não está sob o colapso hídrico. Mas e a pressão que isso gera ao mesmo tempo sobre a captação da água da Lagoa do Bonfim? Né? Quem conhece ali a região já viu que ali está... Até mesmo a Lagoa do Extremóis. Minha terra. Por exemplo, Lagoa do Bonfim, você me lembra São José do Mipibu. Então você viu, você viu aquela lagoa num nível que ela não existe mais, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. A lagoa era uma na minha infância e hoje ela é outra. E há as críticas a respeito dessas concepções, porque a doutora é o transmissor, né? é o duto. Que bombeia e tal, mas da onde que ela vai tirar? Claro. E como vai ser tratada? Né? Pronto. E tudo isso, por exemplo, quando a gente percebe o Rio São Francisco, ele também é poluído. De qualquer forma que não, há dejetos jogados lá. A nascente do São Francisco secou, perfeito. É uma coisa rara. Então, quer dizer, a gente fala do Chico, do Rio, e a gente não lembra que ele é poluído em si. Claro que isso vai demandar dinheiro também para que o tratamento da água possa ser feito. Exato. Então a gente tem que levar em consideração tudo isso e informar para os nossos alunos que tudo isso são fatores de intervenção. Quer dizer, o velho Chico, ele é poluído. E, no entanto, tem que gastar dinheiro para que a água possa ir para as adutoras e chegar até o consumidor final em bom estado de que seja potável. No caso. Temos mais perguntas. Só lembrando que a Lagoa do Bonfim fica no município de Nísia Floresta, que é próxima a São José do Mipibu, tá certo? A minha relação. Ela fica, só para não dizer, ao lado do professor de Geografia, eu estou comentando aqui. Então, um abraço também para Nísia Floresta e seu camarão famoso. Olha só, professor Agenor, como encarar a construção da hidrelétrica de Belo Monte? Quais as vantagens que podemos perceber e quais os maiores prejuízos? Fala um pouquinho, vou dar 2 minutos só, viu, Agenor? Tem muitas perguntas. Aí. Vamos lá. Não, eu acho o seguinte, o Brasil vive um colapso de fornecimento de energia elétrica, certo? Porque... Só explicando, a pergunta foi do Paulo Victor. Paulo Victor. Obrigado, Paulo. Esse colapso, ele já é anunciado, né? Não é de agora, não é... A culpabilização local, ela existe do governo atual e tal, mas é uma coisa que já vem de 20 anos. Quando começou o processo de privatização, por exemplo, das transmissões de energia. Né, se ocupou muito, foi nos setores mais cobiçados do processo de privatização e escandaloso sobre vários aspectos. E não houve uma preocupação em ampliar-se a produção hidrelétrica ou alternativas, como a gente possui maravilhosamente aqui no estado. Solar e o aproveitamento eólico, por exemplo. Então, as capacidades regionais, elas não foram aproveitadas plenamente. Tanto que o Brasil necessitou, nos últimos 2, 3 anos, a queimar carvão em termoelétricas para suprir esse processo. E ele até pergunta aqui, acho que você pode complementar na resposta, por que a energia hidrelétrica ainda não foi substituída por energias alternativas? Pronto, mas chegando lá em Belo Monte. E no caso das grandes obras amazônicas, é óbvio que hoje o sistema está interligado, a energia de lá pode vir para cá ou para outro lugar quando houver colapso. Só que o grande interesse, a princípio, é um conjunto de grandes corporações eletrointensivas, os setores ligados ao alumínio, né, a siderurgia, como o Gerson falou, que vão se utilizar mais dessa energia a baixos custos. E você estimular isso na Amazônia é estimular, obviamente, a ampliação desse tipo de
utilização dos recursos naturais que são predatórios, que vão ampliar o desmatamento, até porque o alagamento de vasta área produz até metano, né, para a atmosfera, já com a decomposição da matéria orgânica. Então, você tem questões que envolvem ambientais e sociais dramáticas. Das comunidades indígenas que elas não vão ser inundadas, mas o curso d'água vai diminuir, o filete d'água ali em Belo Monte, e vai inundar a parte de Altamira, regiões de produção agrícola, pesca vai alterar todo o regime ecossistêmico, né, do rio. Então a gente tem exemplos, como por exemplo de Tucuruí, que é a 4ª maior usina hidrelétrica do mundo, a 2ª maior do Brasil. Metade da energia de Tucuruí vai para 3 empresas que usam alumínio. Então, para quem que é essa obra, é que é um questionamento também. Aí vem a questão da demanda de energia, e eu acho que até João ele falou, não me lembro direito, mas a questão da... Por que é que as demais formas alternativas de energia não poderão substituir a hidrelétrica, né? Assim, mais ou menos, em cima Isso, da pergunta dele. Porque não é tão utilizado. Exatamente. Então, quanto à questão do fornecimento de energia a partir da energia hidrelétrica, é porque a demanda é muito grande. Então, quando se fala de uma fonte de energia alternativa, como eólica e solar, é mais de uma produção de energia um tanto quanto menor. Então, é claro que toda essa energia ela é vendida ao operador nacional. Então, para quando eles precisarem de uma necessidade em tal estado, essa energia ser locada. Mas são energias pontuais. Na verdade, as hidrelétricas, que o Brasil detém um poder muito grande, a gente falou a respeito desse recurso de água, 13%, exatamente. Não quer dizer, para acionar aquelas grandes turbinas, é preciso uma quantidade de volume de água muito grande, cai por gravidade. Então, quer dizer, não por gravidade, mas sim por rampas que vão acionar essas turbinas vão começar a girar, toda uma variação de fluxo magnético, que a gente já falava isso em sala de aula. Não é em todo isso lugar, não é em né, todo lugar. Então não é possível você ter algo motriz para acionar toda uma turbina dessa e a produção de energia em grande demanda. Então essa talvez seja o grande problema de você não ter como substituir, no momento com essas tecnologias, essa grande demanda, como a Genô falou, ou seja, grandes consumidores de energia são a siderurgia, a indústria em si. Então, quer dizer, precisa energia para ela? Precisa. Agora, somente com energia eólica ou até mesmo solar, essa demanda não resolve, não. Então tem que ser a base de energia hidrelétrica mesmo. Então digamos, represas, elas vão existir, vão continuar sendo construídas, e isso não tem como deixar de acontecer. Falar especificamente aqui com a aluna Ellen, ela dizendo o seguinte, ela achou que o nosso comentário foi curto. Ela disse que viu uma entrevista ainda sobre a crise hídrica em São Paulo, né, no Sudeste. Viu uma entrevista com o gerente de uma empresa de São Paulo que estava se adaptando à situação da crise lá. E a empresa trazia benefícios aos empregados que trouxessem propostas de economia de água na empresa, e um deles propôs a água cair dos ares condicionados para descargas e lavagem de calçadas. Se isso fosse mais normal em nosso meio, não chegaríamos a tal situação? Ellen, eu costumo dizer, outro dia participando de um debate, até com um professor de São Paulo, eu disse o seguinte, eu disse a ele que analisando as propostas de intervenção dos nossos alunos, ele estava analisando os microdados do Enem, e eu dizia, nós tínhamos nosso aluno, um aluno especificamente de uma escola em que eu trabalho, ele estava abaixo das 10 melhores escolas do Brasil, do Sudeste. E nós analisando isso, eu disse o seguinte, o aluno do Sudeste, ele tem mais ideias para a proposta de intervenção, porque ele tem mais acesso. Mas não é a informação, porque a informação todos nós temos. Ele tem acesso aos problemas na prática. Veja só a questão da mobilidade urbana em São Paulo. Isso gerou um problema grande em São Paulo, na Paulista, no comércio. Então, essas soluções elas são buscadas mais rápido lá. Então, como rapidamente esse problema é debatido e questionado lá, eles encontram mais propostas. O aluno ele está convivendo com o problema de forma mais rápida, certo? Então, isso facilita para o aluno de ir lá. Outro exemplo que a gente pode dar é sobre a internação compulsória de dependentes químicos, alargando o tema aqui para a redação. Eles convivem lá com a Cracolândia, famosíssima, e São Paulo apresenta de vez em quando várias propostas de acabar com a Cracolândia. Então essas propostas são executadas lá, isso acaba gerando para o aluno uma forma de conhecer mais intervenções, tá certo? Então claro que eles lá têm mais intervenções porque eles lidam um problema mais discutido. E quando acontece um problema em São Paulo, ele é muito mais discutido no cenário nacional do que aqui.
Infelizmente é assim. A velha polarização. Polarização. Mas você lembra, João, a questão das ciclovias, por Sim, exemplo? é. As ciclovias, por exemplo, são um problema de mobilidade lá. Então, Isso. está sendo montada, traz para cá, mas a gente não tem tanto problema. Veja de como mobilidade. chegou agora Natal, você é aluno aqui de Natal, você viu? Natal agora nós inventamos uma ciclofaixa Exato. que o ciclista vai dividir com o ônibus. Só isso. Então, imagina se você dar uma proposta de intervenção dessa. O ciclista vai dividir a faixa com o ônibus. Veja só. Então lá acontecem mais problemas pela extensão territorial, pela haver mais pessoas. Então as soluções são apresentadas de forma mais rápida. Só por isso, tá certo? Mas é um possível tema? Sim, claro que é um possível tema. Tudo que nós estamos abordando aqui é um possível tema. Tá bom, Ellen? Obrigado por sua participação. Nós já estamos quase no finalzinho do programa, mas temos mais perguntas aos nossos professores. Vamos lá. Já que estamos com um sério problema de água, por que os governantes não investem em uma energia alternativa, como solar e eólica? Acho que já falamos sobre isso agora. Agenor, pode-se dizer que Getúlio Vargas já previu uma crise hídrica desse porte, já que ele também cogitou uma transposição do Rio São Francisco durante seu mandato? Ó, se vira com essa aí, Agenor. Sobre Getúlio eu não sei dizer, certo? Mas há um projeto desde o século XIX para transposição. E a aluna Dina está mandando um saravá para você. Saravá a todas e a todos. É o seguinte, a transposição é polêmica, a gente já começou a versar algumas coisas aqui e tal. Apesar de um processo antigo, quer queira, quer não, ao meu ver, ele vai de encontro a problemas históricos também do Nordeste. Por exemplo, basicamente, o que é a transposição? É você construir canais, dois principais canais na divisa Bahia-Pernambuco, em direção ao Sertão Norte, para abastecer rios temporários do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba principalmente, e alguns do Pernambuco também. E bombear essa água e tratá-la, como a gente viu aqui, para perenizar rios temporários. Lembra-se daqueles conceitozinhos, né, ligados à hidrografia e tal. Mas, no entanto, isso geraria, né, conforme o próprio Ministério da Integração Regional revela nos seus sites e tal, melhoria da condição de vida social, é verdade, ter acesso à água, e fomentar questões econômicas. Mas há as polêmicas da degradação do rio, como o Gelson falou, por exemplo. Uhum. Antes de tirar a água de lá, tem que tratá-lo ou revitalizá-lo. Isso. Né? Para isso. Estamos chegando ao final, infelizmente. O que é bom dura Eu queria falar pouco. mais. Eu também. O que é bom dura pouco. Passaríamos o dia inteiro com vocês aqui, né? Mas o domingo hoje foi curto, né? Participação, nós conseguimos reunir hoje um timaço de craques, de novo o professor Agenor de Geografia, o professor João Melo de Biologia e o professor Jaelson Barbosa de Física. O tempo está tão estourado que não vou pedir nem para vocês se despedirem, Okay. porque não dá, eu ainda vou indicar o nome dos vencedores, porque eu, em nome da TV Assembleia, queria agradecer, e em nome de todos os vestibulandos, os alunos vão fazer o Enem, nós agradecemos demais a vocês terem aceitado o meu convite, o convite da TV Assembleia, tá? E agora eu vou passar o nome dos contemplados com a senha está aqui do aulão Classe A, o aluno vai poder, não sei se dá para ver direitinho, opa, foca aí, o aluno vai poder vir buscar aqui na TV Assembleia, não é isso, produção? Aqui na TV Assembleia, tá, ok? Aulão Classe A, domingo das 8 às 18, 8 às 19 no Hotel Holiday Inn. Os vencedores são o Francisco Alisson, depois manda mensagem para mim no WhatsApp com identidade, com o documento, ok? Francisco Alisson, Marcelo Torres, Arthur de Souza, Matheus Eric, Misael e Marcílio. Essas pessoas entraram em contato pelo WhatsApp, nem todas disseram o nome completo. Então, por favor, manda o nome completo e o número de identidade para você vir pegar aqui na Assembleia Legislativa, na TV Assembleia. Vou repetindo os vencedores. Francisco Alisson, Marcelo Torres, Arthur de Souza, Matheus Eric, Misael e Marcílio. Vocês foram contemplados, cada um com a senha para o aulão Classe A, que ocorrerá domingo das 8 às 19 horas no Hotel Holiday Inn. A TV Assembleia, a serviço da educação, agradece a sua audiência e no próximo domingo estaremos aqui novamente com matemática e suas tecnologias, ok? Não perca a aula. Muito obrigado e até lá.